O sol nascia em São Paulo como uma ferida laranja no céu cinzento, uma promessa de calor que nunca chegava a tocar o chão de mármore gelado do apartamento. Eu acordava sempre no mesmo horário, 6h15 da manhã, não por um despertador, mas por um relógio biológico treinado pela rotina. O silêncio na cobertura era algo denso, quase palpável, quebrado apenas pela respiração suave de Isabel ao meu lado. Ela dormia como uma rainha em seu mausoléu de lençóis de 1000 fios egípcios, o rosto sereno, esculpido pela idade e pela cirurgia plástica, uma máscara de poder até mesmo no descanso. Eu me movia com o cuidado de um ladrão, deslizando para fora da cama, sentindo o ar-condicionado beijar minha pele nua, com uma frieza que parecia vir de dentro. A primeira regra do dia era não acordá-la. A segunda era estar pronto para quando ela acordasse. A vista da janela panorâmica do quarto, do 38º andar, era um espetáculo de luzes e concreto que se estendia até o infinito. Um império, o império dela. Eu olhava para baixo, para os carros que pareciam insetos apressados, para as pessoas que eram meros pontos em suas vidas anônimas, e sentia uma vertigem que não era causada pela altura. Era a vertigem da desconexão. Eu estava ali, no topo do mundo, mas não pertencia a ele. Eu era um objeto de decoração caro, tão cuidadosamente posicionado quanto a escultura de bronze no canto da sala ou o tapete persa sob meus pés. Minha rotina matinal era um ritual. Banho. O banheiro era maior que o meu antigo apartamento inteiro. Mármore Carrara do chão ao teto, um chuveiro com 12 saídas de água, toalhas que pareciam nuvens. Os produtos no balcão eram todos escolhidos por ela. O sabonete com cheiro de verbena e sândalo, o shampoo importado da França, o creme hidratante que deixava a pele com um brilho específico que ela gostava. Ela dizia que meu corpo era uma tela, e ela, a curadora. Depois do banho, eu ia para o closet. Era um santuário de tecidos e couro, organizado por cor e estação. Minhas roupas não eram minhas, eram uniformes. Para o dia, um conjunto de linho claro, calças de corte impecável, uma camisa que parecia flutuar sobre o corpo, sem estampas, sem cores vibrantes. Elegância discreta, ela chamava. Submissão visível, eu pensava. Eu me vestia e olhava meu reflexo no espelho de corpo inteiro. O homem que me encarava era um estranho. 28 anos, mas com um olhar cansado que pertencia a alguém com o dobro da minha idade. O corpo em forma, resultado de horas com o personal trainer que ela contratava 3 vezes por semana. O cabelo cortado a cada 15 dias pelo cabeleireiro que vinha até o apartamento. Tudo perfeito, tudo vazio. Eu descia para a cozinha, onde a cozinheira, Dona Elvira, já preparava o café da manhã. Ela era uma senhora de 60 e poucos anos, com mãos calejadas e um olhar que via tudo, mas nunca dizia nada. Ela era a única pessoa naquela casa que me olhava como um ser humano e não como uma aquisição. "Bom dia, Léo", ela dizia, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse quebrar a paz opressora do ambiente. "Bom dia, Dona Elvira", eu respondia, forçando um sorriso. Ela me servia uma xícara de café preto, forte, do jeito que eu gostava, antes de preparar o chá de jasmim com uma fatia de limão siciliano que Isabel exigia. Aquele pequeno ato de cumplicidade, o café que era só para mim, era uma das poucas coisas que me ancoravam à realidade. Eu me sentava na imensa mesa de vidro da sala de jantar e esperava. Às vezes, eu pegava um dos livros de arte da estante, volumes pesados com capas duras sobre artistas mortos que ela admirava. Eu folheava as páginas, vendo as pinceladas selvagens de um Van Gogh, a angústia de um Munch, a paixão crua de uma Frida Kahlo. Eram mundos de emoção, de dor, de vida, tudo o que faltava no meu próprio trabalho. Meu estúdio ficava no final do corredor. Era um espaço magnífico, com pé direito duplo, luz natural perfeita e todos os materiais que um pintor poderia sonhar. As melhores telas, as tintas mais caras, pincéis de todos os formatos e tamanhos.
um presente, uma prisão. Eu não pintava o que queria, eu pintava o que Isabel queria. Abstratos geométricos, cores neutras, formas limpas e sem alma que combinavam com a decoração do apartamento e agradavam seus clientes ricos. Ela vendia meus quadros por dezenas de milhares de reais em suas galerias, e eu nunca via um centavo do dinheiro. Meu pagamento era o teto sobre a minha cabeça, a comida na minha boca, as roupas no meu corpo, a gaiola de ouro. Eu me lembro de como tudo começou, há quase 3 anos. Um flashback que me assalta nos momentos de silêncio. Eu estava em Paraty, pintando um mural na parede de uma pousada em troca de hospedagem e comida. Minhas roupas eram velhas, manchadas de tinta, meu cabelo era comprido e selvagem, e eu dormia em um colchão no chão. Mas eu era feliz. Eu era feliz. Minha arte era vibrante, cheia de rostos, de histórias, de cores que gritavam a vida das ruas. Um dia ela apareceu, Isabel. Estava de férias, vestida de branco da cabeça aos pés, exalando um perfume caro que parecia fora de lugar naquela cidade histórica. Ela parou em frente ao meu mural e ficou olhando por um longo tempo. Eu pensei que ela ia reclamar, dizer que eu estava vandalizando a propriedade, mas ela se virou para mim, os olhos escuros me analisando com uma intensidade que me desarmou. "Você tem talento", ela disse. A voz era grave, aveludada, acostumada a dar ordens. "Mas está desperdiçando. Sua técnica é crua. Sua paleta é vulgar. Você precisa de um mecenas. Você precisa de mim." Eu era jovem, ingênuo e faminto. Faminto por reconhecimento, por uma chance de verdade. A oferta dela pareceu um sonho. Um estúdio em São Paulo, materiais ilimitados, acesso ao mundo da arte que eu só via em livros. Eu não li as entrelinhas, não via a possessividade em seu olhar, a fome de controle em seu sorriso. Eu vi uma salvadora e eu aceitei. Nos primeiros meses, foi um paraíso. Ela me ensinou sobre história da arte, me levou a museus, me apresentou a críticos e colecionadores. Ela refinou meu gosto, poliu minhas arestas e lentamente me seduziu. A relação física começou como uma extensão de sua tutela. Era instrutiva, exploratória. Ela me ensinou sobre prazeres que eu não conhecia, sobre os limites do meu próprio corpo. Mas com o tempo, a dinâmica mudou. Deixou de ser sobre descoberta e passou a ser sobre poder. Ela era a mestra, eu o aprendiz. A dominadora, eu o submisso. As noites se tornaram performances onde eu era o ator principal, seguindo um roteiro que ela escrevia em tempo real, com seus toques e suas palavras. Cada carícia era uma ordem, cada beijo uma afirmação de posse. O prazer era real, intenso, mas vinha sempre acompanhado de uma sombra de humilhação, a sensação de que meu corpo não era meu, mas um instrumento para a satisfação dela, uma propriedade. Leonardo, a voz dela me arrancou do devaneio. Isabel estava de pé na entrada da sala de jantar, vestindo um robe de seda preta que desenhava a silhueta de seu corpo. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, a maquiagem leve já aplicada. Ela nunca parecia vulnerável, nem mesmo ao acordar. "Bom dia", eu disse me levantando. Era outra regra, ficar de pé quando ela entrava no cômodo. "Sente-se", ela ordenou, e eu obedeci. Ela se sentou na cabeceira da mesa e Dona Elvira apareceu como que por mágica com seu chá de jasmim. Isabel me observou por um instante, os olhos percorrendo meu rosto, minha roupa. "Você parece pálido. Não dormiu bem?" A pergunta não era de preocupação. Era uma acusação. Significava que eu não estava mantendo a aparência que ela esperava. "Dormi bem, sim. Apenas pensando", respondi. "Não pense demais. Apenas pinte", ela disse, com um sorriso fino. "Temos o jantar na casa dos Monteiro hoje à noite. Quero que use o terno azul marinho da Zegna. E, por favor, seja charmoso. O Roberto Monteiro é um potencial comprador para a sua nova série." Minha nova série. Uma coleção de 10 telas idênticas em tamanho, variando apenas em tons de cinza e bege. Eram tecnicamente perfeitas e emocionalmente mortas. "Claro, Isabel."
eu disse. A palavra minha soou como uma mentira na minha boca. Nada ali era meu. Após o café da manhã, ela foi para o seu escritório, um cômodo de onde ela comandava seu império de galerias e investimentos. Eu fui para o meu. O cheiro de óleo de linhaça e terebintina me acolheu, um aroma que antes significava liberdade e agora cheirava a confinamento. Eu me sentei em frente a uma tela em branco. A luz da manhã inundava o espaço, mas tudo o que eu sentia era escuridão. Eu queria jogar tinta vermelha naquela tela, um grito de raiva e paixão. Queria pintar o rosto de uma mulher que vi na rua ontem, com rugas que contavam histórias e um sorriso que desafiava o mundo. Queria pintar a lembrança do mar de Paraty, selvagem e indomável, mas eu não podia. A imagem de Isabel desapontada, balançando a cabeça lentamente, estava gravada na minha mente. Isso não vende, Léo. Isso é sentimentalismo barato. Ninguém quer a sua dor na parede da sala de estar. Eles querem beleza, ordem, algo que combine com o sofá. Então eu peguei o cinza. Comecei a traçar as linhas retas, a preencher os blocos de cor com uma precisão mecânica. Minhas mãos se moviam, mas meu espírito estava ausente. Eu era um autômato, uma impressora humana reproduzindo o design de outra pessoa. As horas se arrastaram. O sol se moveu pelo céu, mudando as sombras no estúdio. Na hora do almoço, Dona Elvira trouxe uma bandeja com salada e frango grelhado. Comia em silêncio, olhando para a tela sem vida. Naquela tarde, algo quebrou a monotonia. Meu celular, um aparelho que Isabel me deu e que raramente tocava, vibrou no meu bolso. Eu olhei a tela. Era um número desconhecido, mas o código de área era do Rio de Janeiro. Atendi, a voz baixa. Alô? Porra, Léo, é você mesmo, cara? Achei que tinha sido abduzido por aliens ricos. A voz era inconfundível. Marcos, meu melhor amigo de Paraty, um músico que tocava violão em bares e sonhava em gravar um disco. Uma onda de calor e nostalgia me atingiu com a força de um soco. Marcos, como você conseguiu meu número? Tenho meus contatos, irmão. Falei com a dona da pousada, ela tinha anotado. Cara, tô em Sampa, vim tentar a vida, tocar nos bares aqui. Pensei em te ver, tomar uma cerveja, falar merda como nos velhos tempos. O que você acha? Gelo percorreu minhas veias. Tomar uma cerveja, falar merda. Parecia um conceito de uma vida passada, de uma galáxia distante. Como eu poderia explicar minha situação? Como eu poderia apresentar Marcos a este mundo? A Isabel. Eu não sei, Marcos. Minha vida aqui é complicada. Complicada como? Virou um executivo engravatado? Tá casado com a filha de um milionário? Ele riu. A risada dele era a mesma, livre e contagiante. E doeu. Doeu profundamente. É quase isso, murmurei. Escuta, cara, eu não posso agora. Mas me liga de novo, ok? Beleza, Léo. Mas não some, não. Não vira um desses fantasmas de cidade grande. A gente precisa se ver. Tô com saudade daquele teu traço maluco. Ainda tá pintando uns bagulhos do caralho? A pergunta me atingiu como uma pedra. Eu olhei para a tela cinza à minha frente. Tô pintando sim, Marcos. Tô pintando. Menti. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. A voz dele, a energia dele, a liberdade dele. Tudo aquilo abriu uma rachadura na fachada perfeita da minha existência. Ele ainda me via como o artista de Paraty. E eu não era mais aquele cara. Eu era um fantasma. A noite chegou. Eu me vesti como mandado. O terno azul marinho, a camisa branca engomada, os sapatos italianos que brilhavam. Isabel me inspecionou da cabeça aos pés, ajustando a dobra do meu lenço de bolso. Perfeito, ela disse. Lembre-se, sorria, seja inteligente, mas não mais inteligente que os convidados. E fale sobre a influência de Mondrian na sua fase atual. Ela me beijou. O beijo era frio, seco, um selo de aprovação em um produto antes de ser exibido. O jantar na casa dos Monteiro foi exatamente como eu esperava. Uma casa que era mais um museu, conversas que eram transações disfarçadas, risadas que não alcançavam os olhos. Eu desempenhei meu papel. Sorri. Concordei. Falei sobre Mondrian, sentindo o gosto amargo da fraude na minha língua. Roberto Monteiro,
Um homem corpulento com um relógio que valia mais do que eu ganharia em 10 vidas pintando murais, me deu um tapa nas costas. Garoto bom esse seu, Isabel. Talentoso e obediente. É difícil encontrar os dois na mesma peça hoje em dia. Peça. Ele me chamou de peça. E Isabel sorriu, um sorriso de orgulho. O orgulho de uma dona exibindo seu cão de raça premiado. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi um estalo, foi um rasgo lento e doloroso. O resto da noite passou em um borrão. Eu bebi mais vinho do que deveria, sentindo o álcool entorpecer a humilhação. Voltamos para o apartamento em silêncio, o motorista nos conduzindo pela cidade adormecida. Assim que a porta da cobertura se fechou, Isabel se virou para mim. Seus olhos brilhavam, uma mistura de desejo e poder. Ela havia fechado a venda. Monteiro compraria 3 quadros da série cinza. Ela estava exultante. Você foi muito bem hoje à noite, ela disse, a voz rouca, enquanto desabotoava minha camisa. Merece uma recompensa. Ela me guiou até o quarto. Suas mãos eram experientes, seus movimentos precisos. Ela me despiu, me deitou na cama, e seu corpo se moveu sobre o meu. Era uma dança que conhecíamos bem, uma coreografia de domínio e entrega. Seus lábios encontraram os meus, mas o beijo não era de afeto, era de conquista. Suas unhas arranharam levemente minhas costas, marcando seu território. O ato em si foi intenso, uma tempestade de sensações físicas que meu corpo respondia por instinto. A pele dela contra a minha, o ritmo pulsante de nossos corpos se unindo, os sons abafados de esforço e prazer. Mas enquanto ela se movia sobre mim, os olhos fechados em êxtase, meus olhos estavam abertos, fixos no teto. Eu não estava ali. Eu estava flutuando, observando a cena de fora, vendo um jovem cujo corpo estava sendo usado, cuja alma estava sendo esvaziada. A penetração era um ato de posse, cada movimento dela uma reafirmação de que eu era dela, corpo e alma. O prazer que me percorreu foi um espasmo involuntário, uma traição do meu próprio corpo, e veio acompanhado de uma onda avassaladora de vergonha e vazio. Quando terminou, ela rolou para o lado, satisfeita, e adormeceu quase que instantaneamente. Eu fiquei ali, deitado na escuridão, o cheiro dela em mim, o gosto dela na minha boca. Eu me sentia sujo, violado, não de uma forma física, mas de uma forma muito mais profunda. A ligação de Marcos, o comentário de Monteiro, a performance no quarto. Tudo se fundiu em uma única e terrível verdade. Aquilo não era vida, era uma morte lenta e luxuosa. A segurança era uma ilusão. O conforto era uma droga que me mantinha paralisado. O afeto dela era a mais cruel das correntes, porque me fazia questionar se eu merecia algo melhor, se eu era capaz de sobreviver sem ela. Eu me levantei em silêncio e fui até a janela. A cidade lá embaixo ainda brilhava, indiferente, e eu me senti completamente, absolutamente só, preso entre o céu e o chão, em uma gaiola que eu mesmo ajudei a construir. A verdade me atingiu com a clareza de um raio. A minha prisão não eram as paredes deste apartamento, era a minha própria permissão, o meu medo, o meu silêncio. Era a aceitação passiva de que minha vida, minha arte e meu corpo pertenciam a outra pessoa. E essa sensação de estar encurralado, de ter a própria identidade sufocada por outra pessoa, é um tipo de inferno silencioso. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, preso em uma vida que não parece sua, dominado por circunstâncias ou por alguém que parece ter todo o poder, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Porque naquela noite, olhando para o meu reflexo fantasmagórico no vidro, eu soube que algo precisava mudar. A guerra pela minha alma havia acabado de ser declarada. E eu não sabia se tinha forças para lutar. A luz da manhã seguinte não foi uma ferida, foi um insulto. Um feixe de sol pálido e cirúrgico que cortou a escuridão do quarto e pousou sobre a minha pele, parecendo expor a sujeira que eu sentia por dentro.
A noite anterior não tinha sido um pesadelo do qual se acorda. Era uma mancha indelével, uma tatuagem química na minha alma. Isabel dormia ao meu lado, a respiração regular, o rosto uma máscara de tranquilidade. A rainha em seu castelo, satisfeita com a performance de seu joguete. O cheiro dela, uma mistura complexa de perfume caro, do creme de noite e do suor de seu êxtase, impregnava os lençóis, o ar, meus pulmões. Senti uma náusea subir pela minha garganta, um desejo primitivo de esfregar minha própria pele até sangrar para remover qualquer vestígio dela. Levantei-me com uma lentidão calculada, cada músculo protestando. O ritual matinal começou, mas hoje era diferente. A água do chuveiro não parecia limpar, apenas escorria sobre a minha pele como se eu fosse uma estátua de cera. Olhei para os produtos alinhados na bancada de mármore. O sabonete de verbena, o shampoo francês, o creme que ela gostava. Hoje eles me pareceram venenos, ferramentas de domesticação. Em um impulso ignorei todos eles. Encontrei, no fundo de um armário, esquecido, um sabonete de hotel barato que eu devia ter guardado na mala há anos. Era pequeno, branco, com um cheiro anônimo e químico. Esfreguei-o pelo corpo com uma fúria silenciosa. O cheiro era banal, era meu. Foi o primeiro ato de rebelião pequeno e patético, mas pareceu um terremoto. No closet, a fileira de ternos e camisas de linho parecia um exército de guardas, uniformes de um prisioneiro. Ignorei a roupa separada para o dia. No fundo da minha gaveta, debaixo das meias de seda que ela me comprou, estava uma camiseta velha, preta, desbotada, com um pequeno furo perto da gola. Era de Paraty. Tinha o cheiro fraco de maresia e tinta seca. Eu a vesti. Por cima, coloquei a camisa de linho, deixando-a desabotoada. Um disfarce fraco para a minha pequena insurreição. Desci para a cozinha. Dona Elvira estava de costas para mim, junto ao fogão. O cheiro do café forte encheu o ar. "Bom dia, Léo", disse ela sem se virar. Havia algo diferente em sua voz hoje. Menos cautela, mais observação. Ela se virou e seus olhos, acostumados a ver tudo, pousaram na gola da camiseta preta que aparecia por baixo da camisa de linho. Ela não disse nada, apenas me entregou a xícara de café, e seu olhar continha um universo de perguntas não feitas. Sentei-me à mesa de vidro e esperei. A espera hoje era insuportável. Cada tic-tac do relógio de parede minimalista era uma martelada na minha cabeça. Eu não peguei um livro de arte. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos de um pintor. Mãos que haviam se tornado ferramentas de outra pessoa. Mãos que na noite anterior haviam sido passivas enquanto meu corpo era usado. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram nas palmas. Quando Isabel apareceu, seu olhar me varreu como um scanner. Ela parou. Seus olhos se estreitaram, focando no meu peito. Com 2 passos, ela estava na minha frente. Seus dedos, frios e fortes, afastaram a camisa de linho, revelando a camiseta preta por baixo. "O que é isto?" ela perguntou. A voz era baixa, perigosamente calma. "Uma camiseta", respondi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. "Eu sei o que é." Eu perguntei: "O que é isto? Fazendo em você, no meu apartamento?" O possessivo era uma faca. "É só uma camiseta velha, Isabel. Eu a vesti por baixo." "Você não tem camisetas velhas?" ela retrucou, a voz ainda mais fria. "Eu joguei todo aquele lixo de Paraty fora quando você veio para cá. Onde você arrumou isso?" Eu não respondi. O silêncio se esticou, tenso como um fio de aço. Ela me encarou, e pela primeira vez eu sustentei seu olhar. Não com desafio, mas com uma exaustão que era quase um escudo. Ela viu algo diferente em meus olhos. A raiva em seu rosto se metamorfoseou em algo mais complexo, preocupação calculada. "Você está estranho desde ontem à noite", ela disse, a voz suavizando, tornando-se sedutora. Ela soltou minha camisa e sua mão subiu para acariciar meu rosto. "O jantar foi estressante, você bebeu demais. Meu pobre menino, você precisa descansar." Era sua tática mais eficaz.
alternar entre a tirana e a cuidadora, a dominadora e a protetora. Ela me mantinha desequilibrado, faminto por uma aprovação que ela concedia e retirava como bem entendia. Estou bem, eu disse, me afastando sutilmente de seu toque. Ela percebeu. Um brilho gélido passou por seus olhos antes de ser substituído por um sorriso indulgente. Tudo bem, mas tire isso. Não combina com a imagem que estamos construindo. Ela se sentou e pegou seu chá. A batalha havia terminado. Eu havia perdido, mas eu havia lutado, e isso era novo. Naquele dia, no estúdio, eu não consegui tocar na tela cinza. Eu a encarei por horas. Era um espelho da minha alma, vazia, geométrica, sem vida. A ligação de Marcos, a palavra peça, a noite com Isabel, tudo girava em minha mente. Eu me sentia como um homem se afogando, vendo a superfície da água cada vez mais distante. A liberdade parecia uma memória distante, quase uma fantasia. Então, eu fiz a segunda coisa, a coisa mais perigosa que eu havia feito em 3 anos. Durante a tarde, enquanto Isabel estava em uma série de reuniões por vídeo em seu escritório, eu saí. Disse a dona Elvira que precisava de ar. O porteiro me olhou com estranheza. Eu raramente saía sozinho. Caminhei pelas ruas do bairro Nobre, me sentindo um alienígena. Os sons, os cheiros, a multidão, era um ataque sensorial depois de tanto tempo no silêncio asséptico da cobertura. Encontrei uma pequena loja de materiais de arte, uma lojinha de bairro, nada parecida com as boutiques de luxo onde Isabel comprava meus suprimentos. O cheiro lá dentro era de poeira e potencial. Comprei uma pequena tela, 30 por 40 centímetros. Paguei com um pouco de dinheiro que eu guardava escondido, de uma pequena venda de um esboço antigo que fiz antes de Isabel. Foi a primeira transação que fiz com meu próprio dinheiro em quase 3 anos. O ato de entregar as notas e receber o troco foi absurdamente libertador. Escondi a tela dentro da minha camisa e voltei, o coração martelando contra as costelas, sentindo-me como um contrabandista. De volta ao estúdio, escondi a pequena tela atrás de um armário de suprimentos. E esperei. A noite chegou. Isabel estava radiante. Havia recebido a confirmação da transferência de Roberto Monteiro. Para comemorar, ela queria sair para jantar. Coloque aquele seu terno preto da Prada, ela disse. Vamos ao nosso restaurante. Quero exibir meu artista talentoso. Durante o jantar, ela falou sem parar sobre planos. Uma exposição individual para mim em sua galeria principal no próximo ano. Um artigo em uma revista de decoração de luxo. Uma viagem a Veneza para a Bienal. Nós vamos conquistar o mundo, Léo. Você e eu. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Sua pele era macia, suas unhas perfeitas, mas seu toque parecia o de uma aranha tecendo sua teia. Eu sorri, concordei. E por dentro, eu gritava. Nós. A palavra era uma mentira, não havia nós. Havia ela, e eu era uma extensão de sua vontade, uma ferramenta para sua ambição. Naquela noite ela me quis de novo, mas desta vez algo em mim havia mudado. Eu estava presente, dolorosamente presente. Enquanto ela me despia, eu observava cada movimento dela, a forma como seus olhos brilhavam com antecipação, a maneira como seus lábios se curvavam em um sorriso de posse. Ela me deitou na cama e se posicionou sobre mim. Olhe para mim, ela ordenou a voz rouca. E eu olhei, eu a vi. Não a salvadora, não a amante, não a mecenas. Eu vi uma mulher faminta, usando meu corpo, minha juventude e meu talento para preencher um vazio dentro dela que era do tamanho de um oceano. Seus movimentos eram urgentes, quase febris. Ela queria uma reação, uma resposta, a entrega que eu sempre lhe dera. Mas meu corpo, embora fisicamente responsivo, estava desconectado da minha mente. Minha mente estava em outro lugar. Estava em Paraty, sentindo a areia nos pés. Estava no bar com Marcos, rindo de uma piada idiota. Estava na lojinha de arte, sentindo a textura da tela nova sob meus dedos. A penetração foi profunda, um ato de marcação, de reafirmação de seu poder. Ela se movia com uma habilidade que beirava a violência, cada impulso uma declaração.
Você é meu. O prazer veio, um espasmo elétrico e involuntário, mas foi oco, seguido por uma onda de clareza fria e cortante. Eu não senti vergonha, eu senti raiva, uma raiva pura e gelada que se solidificou no meu peito. Ela sentiu minha distância. Quando terminou, ela não rolou para o lado. Ela se apoiou em seus cotovelos e me encarou na penumbra. Onde você está, Leonardo? Ela sussurrou, e não era uma pergunta sobre meu estado de espírito, era uma acusação. Estou aqui, menti. Não, não está, ela disse, seus dedos traçando meu maxilar. Você está a quilômetros de distância. Eu posso sentir. O que está acontecendo com você? É outra pessoa? Você conheceu alguém? A ideia era tão absurda que quase ri. Conhecer alguém? Minha vida era um aquário. Ela controlava quem entrava e quem saía. Não seja ridícula, Isabel. Então o que é? Você está cansado de mim? A vulnerabilidade em sua voz era uma arma. Era um convite para que eu a confortasse, para que eu reafirmasse minha devoção e restaurasse a ordem. O velho eu teria feito isso. Teria dito que a amava, que estava apenas cansado, que ela era tudo para mim. Mas o homem que a encarava naquela cama não era mais o velho eu. Eu só estou cansado, eu disse, a frase pairando no ar com um duplo sentido que ela não pareceu captar. Ela me estudou por mais um momento, depois suspirou e se deitou. Amanhã você vai estar melhor, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Era um decreto. No dia seguinte, meu celular vibrou. Marcos. Meu coração deu um salto. Atendi no estúdio, a porta fechada. E aí, sumido? Achei que tinha sido engolido pelo monstro de concreto. Ele disse, a voz cheia de uma energia que me era estranha. Oi, Marcos. Desculpe não ter retornado. Relaxa, cara. Mas escuta, eu vou tocar num barzinho hoje à noite, aqui na Vila Madalena. Um lugar legal, meio alternativo. A grana é uma merda, mas a vibe é boa. Queria que você fosse, para me dar uma força, sabe? Ver uma cara conhecida na plateia. O convite era um bote salva-vidas jogado em meu oceano de desespero, mas aceitá-lo parecia impossível. Sair à noite, sozinho, para um bar. Como eu explicaria isso a Isabel? Eu não posso, Marcos. Tenho um compromisso. A mentira saiu fraca, patética. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Marcos voltou mais séria. Léo, que porra tá acontecendo com você? Você fala como se estivesse pedindo permissão para respirar. Compromisso. Que compromisso? É aquela mulher, não é? A tal da Isabel. A dona da pousada em Paraty me falou que você foi embora com uma mulher rica de São Paulo. Ela te prendeu numa torre, Rapunzel. A comparação me atingiu em cheio. Ele não fazia ideia do quão perto da verdade estava. Não é nada disso. Minha vida é só diferente agora. Diferente como? Você não pode tomar uma cerveja com seu melhor amigo? Que porra de vida é essa, cara? Eu lembro de você em Paraty, virando à noite para terminar um desenho, comendo pão com mortadela e feliz pra caralho. Você parece um fantasma. Fantasma. A mesma palavra que eu usei para me descrever. Eu vou tentar, eu disse. A decisão se formando em minha mente como uma bolha subindo à superfície. Não tente. Venha. Rua Aspicuelta, número 420. O bar se chama O Beco. Eu começo a tocar às 10. Se você não vier, Léo, eu vou entender que perdi meu amigo. Ele desligou. A frase dele ecoou na minha cabeça. Eu vou entender que perdi meu amigo. Eu já tinha perdido a mim mesmo. Perder Marcos era perder a última conexão com quem eu era. Eu precisava ir. Mas como? A ideia de mentir para Isabel me enchia de um pavor gelado. Ela tinha uma capacidade quase sobrenatural de farejar a desonestidade. Mas a alternativa, ficar, obedecer, deixar Marcos pensar que eu o abandonei, era ainda pior. O dia se arrastou. Eu fingi trabalhar na tela cinza, mas minha mente estava a 1000 por hora, traçando planos, ensaiando desculpas. À noite, durante o jantar, eu disse a ela: não estou me sentindo muito bem. Acho que foi algo que comi ontem. Vou me deitar mais cedo. Foi a melhor mentira que consegui inventar.
Ela me olhou com seus olhos penetrantes. Colocou a mão na minha testa. Você não está com febre, está pálido, isso sim. Talvez seja melhor assim. Descanse. Amanhã temos a visita daquela curadora do museu. Quero você impecável. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. A facilidade com que ela aceitou me deixou ainda mais nervoso. Às 9h30, ela entrou no nosso quarto, me viu deitado na cama, lendo um livro. Vou trabalhar um pouco mais no meu escritório. Boa noite, querido, ela disse, e me deu um beijo na testa. Um beijo de dona em seu animal de estimação doente. Esperei. Ouvi seus passos se afastando, a porta do escritório se fechando no final do corredor. Esperei mais 20 minutos, o coração batendo descontroladamente. Então, eu me levantei. Troquei de roupa no escuro, vestindo uma calça jeans velha e a camiseta preta. Peguei minha carteira com o pouco dinheiro que tinha e o celular. Sair do apartamento foi a coisa mais aterrorizante que já fiz. Cada passo no corredor de mármore parecia um trovão. Peguei o elevador de serviço. O porteiro da noite, um homem que eu mal conhecia, me olhou de cima a baixo, mas não disse nada. E então, eu estava na rua. O ar noturno de São Paulo nunca me pareceu tão doce. Pedi um táxi, a voz trêmula. Rua Aspicuelta, 420, Vila Madalena. O bar O Beco era o oposto exato da minha vida. Era pequeno, lotado, barulhento. As paredes eram cobertas de grafite. O ar era denso com o cheiro de cerveja, suor e fumaça de cigarro. Era um caos vibrante de vida. Encontrei um canto escuro no fundo e pedi uma cerveja. O gosto amargo e gelado na minha língua era o gosto da liberdade. Às 10 em ponto, Marcos subiu em um pequeno palco improvisado. Ele parecia o mesmo. O cabelo bagunçado, a camiseta de banda, o sorriso fácil. E aí, galera, essa é para quem tá se sentindo meio perdido, ele disse, e começou a tocar. A música dele era como ele, honesta, crua, cheia de alma. As letras falavam de estradas, de corações partidos, de sonhos e de cachaça. E enquanto ele cantava, algo dentro de mim começou a descongelar. As pessoas ao meu redor cantavam junto, riam, se abraçavam, eram livres. Eu assistia a tudo como um antropólogo estudando uma tribo desconhecida. Eu havia me esquecido de como era estar em um lugar onde as pessoas não estavam atuando, onde as emoções eram genuínas. Entre uma música e outra, os olhos de Marcos varreram a multidão e me encontraram. Um enorme sorriso se abriu em seu rosto. Ele ergueu a garrafa de cerveja em um brinde silencioso. E naquele momento, a gratidão que senti por ele foi avassaladora. Ele não desistiu de mim. Depois que ele terminou de tocar, ele veio até a minha mesa. Eu não acreditei que você viria, seu filho da puta, ele disse, me dando um abraço forte que quase me derrubou da cadeira. Eu também não, admiti. Nós conversamos por horas. Eu fui vago sobre a minha vida, falando sobre a pintura, o estúdio, a cidade. Ele não me pressionou. Ele falou sobre seus perrengues, sobre dividir um apartamento minúsculo com outros 2 músicos, sobre a alegria de conseguir uma noite como aquela para tocar. A vida é foda, mas é boa, né? Ele disse, tomando um gole de cerveja. A simplicidade daquela frase me atingiu como um soco. A vida dele era difícil, a minha era fácil, mas a dele era boa. A minha era um inferno. Voltei para o apartamento depois das 2 da manhã. O porteiro me lançou um olhar curioso, mas não disse nada. Subi pelo elevador de serviço, o coração na boca. Entrei no apartamento em silêncio absoluto. Fui até o quarto. A cama estava vazia. O sangue gelou nas minhas veias. Onde estava Isabel? Fui até o estúdio. A porta estava aberta e a luz acesa. Ela estava lá, de pé no centro do cômodo, vestindo seu hobby de seda preta. Ela não estava olhando para a tela cinza. Ela estava olhando para a pequena tela de 30 por 40 centímetros, que estava agora em um cavalete. A tela que eu havia escondido, a tela na qual eu havia começado a trabalhar naquela mesma tarde, antes de sair. Nela, eu havia começado a pintar o rosto de Dona Elvira.
Não um retrato realista, mas uma explosão de cores e emoções. Eu capturei a tristeza em seus olhos, a força em suas mãos calejadas, a dignidade silenciosa em sua postura. Era cru, era sentimental, era vivo. Era tudo o que a minha arte não era mais. Era tudo o que Isabel odiava. Ela se virou lentamente para mim. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos queimavam com uma fúria branca e fria. Onde você estava? Ela perguntou, a voz sem qualquer inflexão. Eu fui caminhar. Precisava de ar, gaguejei. Você cheira a cerveja e cigarro, Leonardo. Não minta para mim. Nunca mais minta para mim. Ela deu um passo em minha direção. Eu te dei tudo. Tudo. Um estúdio que artistas matariam para ter. As melhores tintas, as melhores telas. Uma vida que você nunca poderia sonhar. E é assim que você me retribui, escondido como um rato pintando. Isso! Ela gesticulou para a tela com um desprezo absoluto. Isso é lixo, é sentimentalismo barato. É a prova de que sem mim você não é nada. Você ainda é aquele moleque sujo de Paraty, pintando caricaturas em muros. Cada palavra era um golpe, mas a raiva que eu sentia era mais forte que a dor. Aquela arte era minha, eu disse, a voz subindo de tom pela primeira vez. Era honesta. Honesta? Ela riu, um som feio e sem alegria. Honestidade não paga as contas deste apartamento. Honestidade não te coloca nas melhores galerias. Eu coloco. Eu te criei, Leonardo. Eu peguei um pedaço de barro bruto e o transformei em algo valioso. E eu posso te quebrar com a mesma facilidade. Ela se aproximou do quadro, pegou um pote de terebintina da mesa. Não, eu sussurrei, o pânico tomando conta de mim. Isabel, por favor, não. Ela abriu o pote. O cheiro forte inundou o estúdio. Você precisa aprender a sua lição. Você precisa se lembrar a quem você pertence. Ela ergueu o pote, pronta para jogar o solvente sobre a tinta fresca, para apagar o único pedaço de mim que restava. E naquele instante, a escolha se tornou clara como cristal. O medo da rua, da fome, do fracasso, tudo isso desapareceu. Havia apenas uma coisa pior do que perder tudo o que ela me deu. E era perder a mim mesmo para sempre. Se você fizer isso, eu disse a voz baixa, mas ressoando com uma força que eu não sabia que possuía. Se você destruir isso, você me destrói. E eu nunca mais vou pintar uma única linha para você. Era um blefe desesperado. Eu não tinha nada. Ela tinha tudo. Ela me encarou, o pote ainda no ar. 1 milhão de emoções passaram por seu rosto. Fúria, surpresa, dor, cálculo. Ela estava pesando suas opções, reavaliando o controle que achava que tinha. O silêncio no estúdio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossas respirações. A guerra pela minha alma não estava mais sendo travada dentro de mim. Estava ali, naquele cômodo entre nós dois. E pela primeira vez eu não estava lutando para sobreviver. Eu estava lutando para viver. A decisão estava tomada. Não importava o que ela fizesse a seguir, não havia mais volta. A gaiola podia ser de ouro, mas suas barras haviam se tornado visíveis. E eu preferia o céu aberto e a tempestade à segurança daquela prisão. Eu preferia cair a nunca mais poder voar. A mão dela, segurando o pote de terebintina, era um estudo em branco e azul. A pele pálida e translúcida, as veias finas como rios em um mapa de mármore. A força contida nos dedos que poderiam, com um simples gesto, apagar a única verdade que eu havia conseguido colocar em uma tela em 3 longos anos. O silêncio no estúdio não era vazio. Era denso, pesado, vibrando com a energia de 2 vontades em colisão frontal. O cheiro do solvente era um agouro, a promessa de aniquilação. Meus olhos estavam fixos nos dela, e os dela nos meus. A fúria em seu rosto era uma fornalha, mas por baixo dela, pela primeira vez, eu vi algo mais. Medo. Não medo de mim, mas medo de perder o controle. Medo de que a sua criação estivesse finalmente desenvolvendo uma vontade própria. O meu ultimato pairava entre nós, um desafio impossível.
Eu nunca mais vou pintar uma única linha para você. Eram apenas palavras, mas eram as únicas armas que eu tinha. Ela sabia, e eu sabia, que meu talento era a base de seu poder sobre mim, mas também a moeda de troca que ela usava em seu mundo. Um artista que não produz não tem valor. O tempo se distorceu. Um segundo pareceu 1 hora. Vi o músculo em sua mandíbula se contrair. O pote em sua mão tremeu infinitesimalmente. Ela estava calculando, a mente fria e analítica processando a nova variável na equação. O Léo submisso havia sido substituído por este estranho que a desafiava em seu próprio santuário. Lentamente, com um controle teatral que era sua marca registrada, ela abaixou a mão. Colocou o pote de terebintina de volta na mesa, o som do vidro contra a madeira ecoando como um tiro no silêncio. Ela não derramou o solvente, mas também não admitiu a derrota. Ela mudou de tática. A fúria se dissolveu, substituída por uma máscara de profunda e dolorosa decepção. Era uma performance digna de um prêmio. Você me quebrou, Leonardo. Ela sussurrou, a voz embargada, frágil. Ela levou a mão ao peito, como se eu a tivesse ferido fisicamente. Depois de tudo o que fiz por você, eu te tirei da lama, eu te dei um nome, eu te dei um lar, eu te dei meu corpo, minha afeição, e você me apunhala pelas costas. Por causa disso, ela olhou para o retrato de Dona Elvira com nojo. Por causa de um sentimentalismo vulgar, era uma armadilha. A culpa, sua arma mais potente. O velho eu teria caído nela de joelhos, implorando por seu perdão. Mas a cerveja com Marcos, a música honesta, o simples ato de caminhar livremente por uma rua, tudo isso havia construído um pequeno, mas resistente escudo ao redor da minha alma. Você não me deu um lar, Isabel. Eu disse, a voz surpreendentemente firme. Você me deu uma gaiola, e você não me deu seu afeto. Você me deu correntes. Correntes que eu aceitei por tempo demais. Ela recuou, como se eu tivesse lhe dado um tapa. O choque em seu rosto era genuíno. Ela não esperava essa lucidez. Você está sendo dramático e ingrato. Ela cuspiu, a fragilidade desaparecendo, revelando a víbora por baixo. Você não sobreviveria uma semana lá fora. O mundo da arte, o mundo real, ele te comeria vivo. Você não tem ideia do que eu faço para te proteger, para criar o casulo onde seu talento pode florescer. Meu talento não está florescendo aqui. Eu retruquei, apontando para as telas cinzas encostadas na parede. Está morrendo. Você não o está protegendo. Você o está embalsamando. Ela deu uma risada curta e amarga. Tudo bem. Você quer ser o artista torturado, a alma incompreendida. É uma fantasia bonitinha. Vamos ver quanto tempo ela dura sem o meu dinheiro para comprar suas tintas. Ela se virou e caminhou em direção à porta do estúdio. Sua postura era a de uma rainha exilada de seu próprio território. Na porta, ela parou e olhou para trás por cima do ombro. Quando você cansar de brincar de pobre e se lembrar de tudo o que eu te ofereço, você sabe onde me encontrar. Mas não demore muito, Leonardo. Minha paciência, ao contrário dos meus recursos, é finita. E então ela se foi, fechando a porta suavemente atrás de si, um ato de finalidade que era mais aterrorizante do que se a tivesse batido. Eu fiquei sozinho no estúdio. O cheiro de terebintina ainda no ar. Olhei para o pequeno quadro de Dona Elvira. Era a minha declaração de independência e também a minha sentença de morte. A adrenalina começou a baixar, substituída por um pavor gelado e paralisante. O que eu tinha feito? Eu havia desafiado a única pessoa que me sustentava. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha para onde ir. A liberdade, que parecera tão gloriosa momentos antes, agora tinha o rosto do desamparo.
Passei o resto da noite em claro, sentado no chão do estúdio, abraçando meus joelhos. A imensidão silenciosa do apartamento parecia zombar de mim. Cada objeto de luxo, cada metro quadrado de mármore era um lembrete do que eu estava prestes a perder. A cama macia, a comida preparada, a segurança, o conforto paralisante. A dúvida começou a me corroer. Será que ela estava certa? Será que eu era apenas um ingrato mimado, cuspindo no prato que me alimentou? A memória de seu corpo sobre o meu, de seus beijos possessivos, de seu prazer que era também o meu cativeiro, me lembrou do preço daquela segurança. O preço era a minha alma, e eu não estava mais disposto a pagá-lo. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Eu precisava sair. Agora. Antes que a luz do dia trouxesse com ela a minha covardia. Movi-me como um fantasma pelo apartamento. Fui ao closet e ignorei os ternos e as camisas caras. Peguei a calça jeans, a camiseta preta, um moletom velho e o único par de tênis surrados que eu havia conseguido manter. Em uma pequena mochila que encontrei no fundo do armário, coloquei alguns itens de higiene, um caderno de esboços e os poucos lápis que eram meus. E com o maior cuidado do mundo, enrolei a pequena tela de Dona Elvira em um pedaço de pano e a coloquei na mochila. Era a única coisa de valor que eu levaria daquele lugar. A única coisa que era verdadeiramente minha. Na cozinha, encontrei Dona Elvira. Ela já estava de pé, preparando o café. Ela me viu, vestido para ir embora, com a mochila nas costas. Seus olhos se arregalaram por um segundo, mas não com surpresa, com compreensão. Ela não fez perguntas, apenas se aproximou de mim. Suas mãos calejadas seguraram as minhas por um momento. O toque era quente, real. Vá com Deus, meu filho, ela sussurrou. Então, ela fez algo que me chocou. Ela enfiou a mão no bolso de seu avental e tirou um maço de notas de dinheiro, dobrado e preso com um elástico. Eram notas de 50 e 100 reais. Era uma quantia considerável. Provavelmente suas economias. Não, Dona Elvira, eu não posso aceitar, eu disse, tentando devolver. Aceite, ela insistiu, empurrando o dinheiro para dentro do bolso da minha calça. Você vai precisar. Considere um pagamento adiantado. Um dia você vai pintar um quadro para mim. Um quadro de verdade. Agora vá, antes que a fera acorde. As lágrimas brotaram em meus olhos. Abracei-a com força, o cheiro de café e bondade me envolvendo. Foi a primeira vez em 3 anos que eu recebi um gesto de carinho que não pedia nada em troca. Saí pelo elevador de serviço, o coração batendo na garganta. O porteiro do dia estava chegando e me olhou com desconfiança, mas eu não parei. Atravessei o lobby suntuoso como se estivesse em chamas e empurrei a porta de vidro pesado. O ar da manhã de São Paulo, úmido e poluído, encheu meus pulmões. Nunca pareceu tão puro. Eu estava livre e estava apavorado. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e o jogar na primeira lixeira que encontrei. Era o celular que Isabel me dera. Era um rastreador, um elo. Eu precisava cortar todos eles. Fiquei parado na calçada por um longo tempo, sem saber o que fazer. O dinheiro de Dona Elvira queimava no meu bolso. Eu só tinha um lugar para ir. Um único nome. Marcos. Encontrei um telefone público, um orelhão, uma relíquia de outra era, e usei uma das poucas moedas que tinha para ligar para ele. Acordei-o. Marcos, sou eu, Léo. Léo, que porra de barulho é esse? Onde você tá? Ele disse, a voz grogue de sono. Eu saí, Marcos. Saí de lá, para sempre. Eu não tenho para onde ir. Posso ficar aí, só por uns dias, até eu me ajeitar? Houve um momento de silêncio. Eu prendi a respiração. E se ele dissesse não? Claro que pode, seu maluco. Tá esperando o quê? Pega um metrô. Te encontro na estação Sumaré. E Léo, bem-vindo de volta, cara. Desliguei o telefone e senti uma onda de alívio tão forte que minhas pernas fraquejaram. Eu não estava mais sozinho. O apartamento de Marcos era um choque cultural e sensorial. Ficava em um prédio antigo na Vila Madalena, sem elevador, com paredes finas e um cheiro permanente de mofo, maconha e comida do dia anterior. Era um apartamento de 2 quartos, mas nele
viviam 4 pessoas. Marcos e mais 3 músicos, todos lutando para pagar o aluguel. Meu quarto era um colchão no chão da sala, um espaço que eu dividiria com a bateria de um dos colegas de Marcos e uma pilha de caixas de pizza. O contraste com a cobertura de Isabel era tão brutal que chegava a ser cômico. O silêncio opressor foi substituído por um ruído constante. Alguém praticando um riff de guitarra no quarto, o som da televisão ligada em um programa de auditório, o trânsito da rua lá embaixo. O mármore gelado foi substituído por um piso de taco solto. O ar-condicionado central, pelo vento que entrava por uma janela que não fechava direito. Nos primeiros dias, eu me senti como um astronauta retornando à Terra, reaprendendo a lidar com a gravidade. A coisa mais simples, como decidir o que comer, era um desafio. Por 3 anos, minhas refeições apareceram na minha frente. Agora, eu tinha que ir ao supermercado, comparar preços, cozinhar em uma cozinha minúscula e engordurada. Marcos e seus amigos me acolheram sem perguntas. Compartilharam sua comida, sua cerveja e suas histórias. Eles viviam no limite, contando moedas para o fim do mês, mas riam. Eles riam de verdade, com a barriga, de piadas ruins. Eles tocavam música até tarde da noite, não porque alguém os pagava, mas porque precisavam. A arte, para eles, não era um produto de luxo, era ar. Eu tentei encontrar trabalho, qualquer trabalho. Deixei meu orgulho de artista de lado e procurei vagas de garçom, de vendedor, de estoquista, mas eu não tinha experiência. Meu currículo tinha um buraco de 3 anos. Como eu explicaria o que fiz nesse tempo? Eu era o brinquedo de uma mulher rica. As poucas entrevistas que consegui foram desastrosas. Minhas roupas eram inadequadas. Minha aparência era de quem não dormia há dias. A rejeição era constante, um soco no estômago a cada "nós te ligamos". O dinheiro de Dona Elvira estava acabando rápido. Eu me sentia um fardo, um peso morto na casa já lotada de Marcos. Ele nunca disse nada, mas eu via em seus olhos a preocupação. "Calma, cara", ele dizia. "As coisas vão se ajeitar. Por que você não tenta pintar? Vender uns desenhos na praça, sei lá. Pintar." A ideia me aterrorizava. Eu desembrulhei a tela com o retrato de Dona Elvira e a coloquei contra a parede, no meu canto da sala. Era a única coisa bonita naquele caos. Mas eu não conseguia pegar em um lápis. A voz de Isabel ecoava na minha cabeça. "Sem mim, você não é nada. Isso é lixo. Você não sobreviveria 1 semana." E se ela estivesse certa? 1 semana se tornou 2. 2 se tornaram 3. A euforia da liberdade deu lugar a uma depressão cinzenta e pesada. Eu passava os dias no apartamento enquanto os outros saíam para seus bicos e ensaios. Eu limpava a casa, lavava a louça, tentava ser útil. Mas por dentro, eu estava me desintegrando. A ausência do luxo não era o que mais doía. Era a ausência de propósito. Com Isabel, eu tinha um propósito, mesmo que fosse o dela. Agora, eu não tinha nada. A tentação de voltar era uma serpente venenosa se enrolando no meu coração. Eu me lembrava do conforto da cama, do sabor da comida, da sensação de segurança. Eu me lembrava até dos momentos de prazer distorcido, da intensidade de seus jogos de poder. Pelo menos ali eu era alguém, o artista de Isabel. Aqui eu era apenas o Léo, um ninguém. Uma noite, eu estava no meu limite. O dinheiro havia acabado. Eu tinha comido apenas um pão com manteiga o dia todo. Marcos e a banda tinham um show importante naquela noite, um teste em um bar maior. A energia na casa era de ansiedade e esperança. E eu me sentia como um fantasma assistindo a vida dos outros. Saí para caminhar, sem rumo. As ruas da Vila Madalena, que antes me pareceram tão cheias de vida, agora pareciam hostis. Cada bar lotado, cada casal rindo, era um lembrete da minha exclusão. Acabei em frente a uma galeria de arte. As paredes brancas, a iluminação perfeita, as obras minimalistas e caras. Era o mundo de Isabel. Olhei para dentro e vi pessoas bem vestidas, bebendo champanhe, discutindo arte em sussurros reverentes.
Senti um ódio tão profundo, uma inveja tão corrosiva que me deixou tonto. Eles tinham tudo. Eu não tinha nada. Foi então que eu a vi. Isabel. Ela estava lá dentro, no centro de um círculo de admiradores, linda e radiante em um vestido vermelho. Ela ria, segurando uma taça de champanhe, a personificação do poder e do sucesso. Nossos olhares se cruzaram através do vidro. Por um instante, o mundo parou. O sorriso dela vacilou. Eu vi surpresa e depois algo que parecia triunfo. Ela sabia que eu estava ali, do lado de fora, olhando para dentro. O pássaro que fugiu da gaiola, agora morrendo de frio na tempestade. Ela ergueu a taça em um brinde sutil, um gesto só para mim. Eu te avisei. Virei as costas e saí correndo. Corri sem direção, as lágrimas se misturando ao suor frio no meu rosto. A humilhação era um fogo me consumindo por dentro. Ela havia vencido. Ela estava certa. Eu era um nada sem ela. Parei em um beco escuro, ofegante, o coração parecendo que ia explodir. Encostei-me na parede fria e escorreguei até o chão. A noite escura da minha alma havia chegado. Eu desisti. Naquele momento eu desisti de tudo. Eu voltaria para ela. Eu imploraria seu perdão. Eu pintaria 1000 telas cinzas. Eu seria seu objeto, seu cão obediente. Qualquer coisa era melhor do que aquela dor, aquele vazio, aquela humilhação. Voltei para o apartamento derrotado. Eu ia arrumar minha mochila insignificante e ir embora. Ligar para ela de um telefone público. Mas quando entrei, a sala estava silenciosa. Marcos e os outros ainda não haviam voltado. Meus olhos caíram sobre a tela encostada na parede, o rosto de Dona Elvira. Seus olhos pareciam me encarar. Neles, eu não via pena, via resiliência. Via a força de uma mulher que, eu sabia, havia enfrentado dificuldades muito maiores do que as minhas e nunca havia perdido sua dignidade. Peguei meu caderno de esboços, o único bem que me restava. Abri em uma página em branco e comecei a desenhar. Eu não desenhei por esperança, desenhei por desespero, desenhei a raiva, a humilhação, a dor. Desenhei o rosto de Isabel, distorcido em uma máscara de poder. Desenhei as grades da gaiola de ouro. Desenhei o rosto de Marcos, rindo. E desenhei as mãos de Dona Elvira, me entregando o dinheiro. O lápis se movia com uma fúria que eu não sabia que possuía. As linhas eram sujas, agressivas. Não havia técnica refinada. Havia apenas verdade. Quando Marcos chegou, horas depois, eu ainda estava no chão, cercado por folhas de papel. Ele estava exausto, mas seus olhos brilhavam. Conseguimos, cara, eles nos contrataram. Teremos um show fixo toda sexta-feira. Ele parou quando viu os desenhos espalhados pelo chão. Ele se agachou e pegou um deles, o que mostrava o rosto de Isabel. Puta que pariu, Léo, ele sussurrou. O que é isso? É ela, eu disse, a voz rouca. É a minha prisão. Isso, ele disse olhando para os outros desenhos. Isso é a coisa mais poderosa que eu já te vi fazer. É mais real do que qualquer mural seu em Paraty. Isso tem sangue, cara. Sangue. Era isso. Minha arte finalmente tinha sangue. Naquela noite algo mudou. A resignação se transformou em desafio. A autocomiseração em raiva produtiva. Eu não voltaria para Isabel. Eu a exporia. Eu usaria a única arma que eu tinha, minha arte, para contar a minha história. No dia seguinte, usei os últimos trocados que me restavam para comprar o material mais barato que encontrei. Carvão e grandes folhas de papel pardo, de embrulho. Eu não precisava de tintas a óleo importadas. Eu precisava de honestidade. Comecei a trabalhar com uma obsessão febril. A sala do apartamento se tornou meu estúdio. Transformei o caos em meu combustível. Desenhei sem parar, dia e noite. Desenhei a solidão da cobertura, a beleza fria de Isabel, a humilhação dos nossos encontros íntimos, a alegria crua do bar de Marcos, a dignidade de Dona Elvira. Minha série não era sobre formas geométricas, era sobre poder, submissão e libertação. As figuras eram distorcidas, angulares, cheias de uma energia violenta. Era feio e belo ao mesmo tempo.
Era a minha verdade nua e crua. Marcos e seus amigos me observavam com uma espécie de reverência. Eles me davam espaço, me traziam café. Eles entendiam. Eles também estavam lutando suas próprias batalhas com sua arte. Em um mês, eu tinha uma coleção de quase 30 desenhos grandes em papel pardo. Eram a minha autobiografia visual. Você precisa mostrar isso para alguém, Léo, disse Marcos. Isso não pode ficar aqui na sala. Mas quem? Isabel havia me dito que o mundo da arte me comeria vivo. Ela era a guardiã dos portões e eu estava do lado de fora. Foi Marcos quem teve a ideia. O Beco, ele disse, o bar onde ele tocava. O dono, seu Zé, é gente boa. Ele deixa a galera expor nas paredes. Não paga nada, mas todo mundo que vai lá vê. Parecia uma ideia ridícula. Expor minha alma em um bar sujo de cerveja? Mas era a única opção que eu tinha. Falei com o seu Zé, um senhor de barba branca e olhos gentis. Mostrei a ele os desenhos. Ele olhou cada um deles em silêncio por um longo tempo. Rapaz, ele disse finalmente, isso aqui tem força. Pode pendurar. Mas se alguém vomitar em cima, a culpa não é minha. Na sexta-feira seguinte, noite do show de Marcos, eu pendurei meus desenhos nas paredes de tijolo do bar, entre luzes de Natal e cartazes de cerveja. Eu me senti nu, exposto. Cada pessoa que passava e olhava para um desenho parecia estar lendo meu diário. A banda de Marcos começou a tocar. O bar encheu. As pessoas bebiam, conversavam, e a maioria nem notava a arte nas paredes. Eu me senti um idiota, mas então algumas pessoas começaram a parar, a olhar mais de perto. Vi um casal discutindo um dos desenhos em voz baixa. Vi uma garota tirar uma foto com o celular. E vi um homem mais velho, de terno e aparência deslocada, que ficou parado por quase meia hora em frente a uma série de 3 desenhos que retratavam a dinâmica entre mim e Isabel. Depois do show, o homem veio até mim. Você é o artista? Ele perguntou. Sua voz era calma e educada. Eu sou, respondi, esperando uma crítica. Meu nome é Afonso. Eu sou crítico de arte. Escrevo para um blog independente. Meu coração parou. Eu venho aqui às vezes para ouvir música de verdade. Ele continuou com um sorriso. Mas eu não esperava encontrar isto. Sua técnica é crua, quase selvagem. Mas a emoção, a narrativa, é uma das coisas mais honestas que eu vejo há anos no cenário de São Paulo. É sobre o quê? Abuso? Poder? É sobre tudo isso, eu disse. Conversamos por mais de uma hora. Contei a ele uma versão resumida da minha história, sem citar o nome de Isabel. Ele ouviu atentamente. Posso escrever sobre isso? Ele perguntou. Não posso prometer nada. Meu blog não é a Folha de São Paulo, mas as pessoas leem. Eu concordei, atordoado. Na semana seguinte, o artigo saiu. A fúria silenciosa do papel de pão. Uma nova voz grita das paredes de um bar na Vila Madalena. O texto era eloquente, poderoso. Afonso havia capturado a essência do meu trabalho. E pela primeira vez, alguém o validou. Alguém que não era Isabel. O artigo viralizou nos pequenos círculos de arte alternativa da cidade. As pessoas começaram a ir ao beco não apenas pela música, mas para ver os desenhos do bar. Em um fim de semana, um dos desenhos foi vendido. Um estudante de arquitetura pagou R$ 200 por ele. Foi o primeiro dinheiro que ganhei com a minha própria arte, a minha verdadeira arte. Eu segurei aquelas notas na mão e senti como se estivesse segurando $1 milhão. Com o dinheiro, comprei mais papel e continuei desenhando. A notícia, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de Isabel. Eu sabia que chegaria. Uma noite, quando eu estava ajudando seu Zé a fechar o bar, ela apareceu na porta, sozinha. Estava vestida com um terninho preto impecável, parecendo uma pantera em um galinheiro. O bar estava vazio, exceto por nós 3. Leonardo, ela disse, a voz controlada, preciso falar com você, a sós. Seu Zé olhou para mim, eu assenti e ele foi para os fundos. Ela caminhou lentamente pelo bar, olhando para os meus desenhos nas paredes. Seu rosto era uma máscara indecifrável.
Ela parou em frente ao desenho que Afonso havia elogiado, o que mostrava uma figura feminina maior, sombria, manipulando os fios de uma marionete que era a minha imagem. Interessante, ela disse, sem se virar para mim. Você transformou seu ressentimento em um espetáculo público. É inteligente, vulgar, mas inteligente. É a verdade, Isabel, eu disse, parado do outro lado do balcão. A verdade é relativa, ela retrucou, finalmente se virando para me encarar. Seus olhos me percorreram, notando minhas roupas gastas, minhas mãos sujas de carvão. Olhe para você, vivendo nesse buraco, vendendo seus rabiscos por trocados. Você acha que isso é vitória? Isso é patético. Eu estou livre, eu disse. E ao dizer, senti a verdade daquelas palavras em cada fibra do meu ser. Você está com fome. Ela corrigiu. Você está com frio. E está sozinho. Eu vim aqui para te fazer uma oferta. Uma última oferta. Ela se aproximou, o cheiro de seu perfume caro cortando o ar mofado do bar. Volte para casa. Eu esqueço essa rebelião infantil. Você pode ter seu estúdio de volta, suas tintas, sua vida. Você pode até ter um espaço para fazer esses seus desabafos. A oferta dela pairou no ar viciado do bar, uma névoa venenosa com o perfume da mais doce das tentações. Desabafos. Ela chamou a minha alma de desabafo. Um capricho que ela, a grande patrona, permitiria que eu mantivesse, como um dono que deixa seu cão de caça roer um osso no canto da sala. A parte de mim que ainda estava faminta, que sentia o frio da noite através do moletom fino, que lembrava o toque da seda e o gosto do vinho caro, gritou em silêncio. Aceite, corra de volta para o calor, para a segurança. O que é um pouco de alma em troca de um mundo? Mas então, olhei além dela, para os meus desenhos pendurados na parede de tijolos. Eram toscos, sujos, feitos com o material mais barato. Mas eles eram meus, eles respiravam, tinham sangue, eram a prova de que eu existia fora dela. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, quase inaudível, mas para nós dois soou como uma explosão. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. O que você disse? Eu disse não, repeti, mais alto desta vez, a força vindo de um lugar que eu não sabia que existia. Eu não quero a sua permissão para fazer desabafos. Eu não quero um canto do seu estúdio. Eu não quero voltar para a sua casa. Não seja um idiota, Leonardo. Ela sibilou, dando um passo à frente, invadindo meu espaço. Isso aqui não é liberdade. É uma fantasia, uma fase. Você vai se cansar da pobreza, da sujeira, da insignificância. E quando você se cansar, a minha porta não estará mais aberta. A sua porta nunca esteve aberta, Isabel, eu disse, e a clareza daquela verdade me deu uma coragem de aço. Era a porta de uma jaula. Uma jaula linda, confortável, com a melhor comida e os lençóis mais macios, mas as grades estavam lá o tempo todo. Eu só não queria vê-las. A máscara de calma dela finalmente se quebrou. A raiva, pura e sem disfarces, transbordou em seus olhos, transformando-os em obsidianas em chamas. Grades! Eu te salvei! Você era um ninguém, pintando muros por um prato de comida. Eu te dei um nome, uma reputação. Eu te ensinei a se vestir, a falar, a se comportar. Eu te ensinei a foder como um homem e não como um animal assustado. Tudo o que você é, eu que fiz. A violência de suas palavras me atingiu, mas não me quebrou. Não mais. Você não me salvou, Isabel. Você me comprou. Você não me ensinou. Você me treinou. E você não me amou, você me possuiu. Cada presente era um pagamento. Cada carícia era um contrato. E o preço era a minha identidade. O preço era alto demais. Eu não pago mais. Ela me olhou como se eu fosse um verme que de repente tivesse aprendido a falar. O desprezo em seu rosto era tão absoluto que era quase uma obra de arte. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz baixa e letal. Você acha que esse mundinho de arte alternativa vai te abraçar? Eles vão te mastigar e te cuspir.
E eu vou assistir, eu vou me certificar de que cada porta que se abrir para você se feche na sua cara. Você escolheu a guerra, Leonardo, e você não tem exército. Ela se virou, o corpo rígido de fúria contida, e caminhou em direção à saída. Cada passo era uma batida de martelo, cravando o último prego no meu caixão. Na porta ela parou, mas não olhou para trás. A propósito, disse ela, com uma frieza que congelou o ar. Aquele seu retrato da empregada é a sua melhor obra. Tem uma honestidade que você nunca alcançou comigo. É uma pena que ninguém importante jamais vá vê-la. E então ela se foi, desaparecendo na noite, deixando para trás apenas o eco de sua ameaça e o cheiro persistente de seu perfume, que agora me parecia o aroma da morte. Fiquei parado atrás do balcão, as mãos tremendo, o corpo exausto como se eu tivesse lutado uma batalha física. Seu Zé saiu dos fundos, o rosto preocupado. "Tudo bem, moleque?" Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ele colocou uma mão no meu ombro. "Mulher braba", ele disse, "mas você se aguentou firme. Toma, bebe uma." Ele me serviu uma dose de cachaça. O líquido desceu queimando, mas limpou um pouco do veneno que ela havia deixado em mim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na sala escura do apartamento de Marcos, ouvindo a respiração de meus amigos, o som da cidade lá fora. A ameaça de Isabel era real. Ela era poderosa, tinha conexões. Ela podia me destruir. O medo era uma criatura viva se contorcendo no meu estômago. Mas por baixo do medo havia algo novo, uma calma estranha. A calma de quem não tem mais nada a perder. Eu havia feito a minha escolha. Eu podia falhar, podia passar fome, podia ser esquecido. Mas eu seria esquecido sendo eu mesmo. Os dias que se seguiram foram a prova de fogo. A profecia de Isabel começou a se cumprir. O blog de Afonso, que antes me trazia alguns curiosos, de repente ficou em silêncio. Um pequeno café cultural que havia demonstrado interesse em expor meus desenhos cancelou de última hora, sem dar explicações. Um cara que havia encomendado um retrato parou de responder minhas mensagens. A mão invisível dela estava trabalhando, fechando as pequenas janelas de oportunidade antes que eu pudesse alcançá-las. O desespero começou a bater na porta. Marcos e a banda estavam ganhando seu próprio dinheiro agora, mas eu me recusava a viver de caridade. Consegui um emprego, lavador de pratos em um restaurante por quilo, das 11 da manhã às 4 da tarde. O trabalho era brutal. O calor, a gordura, a pilha interminável de pratos sujos. Minhas mãos, que antes seguravam pincéis delicados, agora estavam mergulhadas em água suja, calejadas e rachadas. Chegava em casa exausto, cheirando a fritura, a alma pesada. Mas depois de um banho frio, eu sentava no chão da sala com meu papel pardo e meu carvão e eu desenhava. Eu desenhava a raiva da cozinha do restaurante. Eu desenhava a esperança no rosto de Marcos quando ele compunha uma nova música. Eu desenhava a solidão da cidade grande. Minha arte se tornou meu único refúgio, minha única oração. Uma noite, Afonso, o crítico, apareceu no beco. Ele parecia desapontado. "Léo, o que aconteceu? O movimento que começamos simplesmente morreu. Ninguém mais me pergunta sobre você." "Ela aconteceu", eu disse, simplesmente. Ele entendeu na hora. "Há mecenas, ex-mecenas", corrigi. "E agora, inimiga?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu imaginei. "O mundo da arte pode ser um pântano, meu rapaz, e ela é um dos maiores crocodilos." Eu esperava que ele dissesse que era o fim da linha, que sentia muito, mas ele me surpreendeu. "Isso é bom", ele disse, com um brilho nos olhos. "O quê?" perguntei, confuso. "É bom. Significa que ela está com medo. Significa que o seu trabalho a ameaça. Um artista sem inimigos poderosos é apenas um decorador. A história agora é ainda melhor. O garoto contra o império. Precisamos apenas mudar de estratégia. O underground tem suas próprias regras. Vamos usá-las." Afonso se tornou meu general improvável. Ele me apresentou a um coletivo de artistas de rua, grafiteiros e poetas que operavam nas margens do sistema.
Eles não se importavam com galerias chiques ou coquetéis de champanhe. A cidade era a tela deles. Comecei a sair com eles à noite. Aprendi a trabalhar com stencil, com spray. Minha arte, que nasceu no papel, começou a explodir em muros de becos esquecidos, em paredes de prédios abandonados. Eram versões gigantes dos meus desenhos a carvão. O rosto de Isabel, com olhos de serpente, apareceu em uma empena cega no centro da cidade. A imagem da marionete com os fios cortados surgiu sob um viaduto. Não era mais apenas a minha história. Tornou-se um símbolo de rebelião para outros. As pessoas começaram a fotografar, a postar nas redes sociais, com hashtags como "A gaiola caiu", "Arte livre". Eu permaneci anônimo, um fantasma conhecido apenas como o Carvoeiro, mas meu trabalho estava gritando mais alto do que nunca. Isabel deve ter ficado furiosa. Tentar apagar a arte das ruas era como tentar segurar a água com as mãos. A prefeitura pintava um muro de cinza, e na noite seguinte, 2 novos desenhos apareciam em outro lugar. Meu nome não estava em lugar nenhum, mas a minha assinatura visual era inconfundível. Eu não estava ganhando dinheiro com isso, ainda lavava pratos para sobreviver, mas estava ganhando algo muito mais valioso: uma voz. Um dia, enquanto voltava do trabalho, passei em frente a um prédio antigo na Barra Funda. Havia uma placa de "Aluga-se" em um espaço no térreo que parecia ter sido uma antiga oficina mecânica. Era grande, sujo, com janelas enormes e um pé direito altíssimo. Era perfeito e completamente fora da minha realidade financeira. Mas a ideia fincou raízes na minha mente. Um lugar só meu, um estúdio de verdade. Compartilhei o sonho com Marcos durante uma de nossas conversas de fim de noite. "A gente consegue", ele disse com a confiança inabalável de um sonhador. "A banda está começando a juntar uma grana. Eu entro com você. A gente racha. Podemos até fazer uns shows acústicos lá dentro, ensaiar. Vira o nosso quartel-general." A proposta dele, um ato de fé e amizade tão puro, me deixou sem palavras. Juntamos cada centavo que tínhamos. O dinheiro da banda, minhas economias do restaurante, a venda de alguns desenhos menores que Afonso conseguiu passar para colecionadores que não se importavam com as listas negras de Isabel. Conseguimos o dinheiro para o depósito e o primeiro aluguel. Assinar aquele contrato foi mais emocionante do que qualquer vernissage na cobertura dela. Passamos 2 meses reformando o lugar. Nós mesmos. Lixamos o chão, pintamos as paredes de branco, consertamos a parte elétrica. Era um trabalho duro, mas cada gota de suor era uma afirmação de posse. Aquele espaço era nosso, conquistado. No dia em que terminamos, sentamos no chão de cimento pintado, bebendo cerveja barata e comendo pizza em uma caixa de papelão. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas enormes, enchendo o espaço de poeira dourada. Era o lugar mais lindo do mundo. Eu finalmente tinha um estúdio. Não um presente, uma conquista. Com um espaço para trabalhar, minha produção explodiu. Comecei a experimentar com cores novamente, mas não as cores neutras e sem vida de antes. Eram cores vibrantes, urgentes, vermelhos de raiva, azuis de melancolia, amarelos de esperança. Pintei em telas grandes, em pedaços de madeira que encontrava na rua, em portas velhas. Minha arte era uma crônica da minha queda e do meu renascimento. Afonso continuou seu trabalho de guerrilha. Ele convenceu uma pequena galeria independente, dirigida por uma mulher corajosa chamada Clara, a me dar uma exposição individual. O nome da exposição seria Manual de Fuga da Gaiola de Ouro. O convite era um stencil de um pássaro quebrando as grades de uma gaiola, espalhado pela cidade. A noite da abertura foi a mais surreal da minha vida. O espaço da galeria, que era no mesmo bairro do meu estúdio, estava lotado. Não era a multidão elegante e fria de Isabel. Eram os amigos de Marcos, os artistas de rua, os leitores do blog de Afonso, os moradores do bairro, pessoas que viram os convites nos muros e ficaram curiosas. A energia era elétrica,
caótica e viva. Marcos e sua banda fizeram um show acústico em um canto da galeria. A música deles era a trilha sonora da minha vida. Penduradas nas paredes brancas e rústicas estavam as minhas obras, a jornada inteira. Desde os desenhos sombrios a carvão feitos no chão da sala, até as novas pinturas explosivas e coloridas. No centro de tudo, em uma parede de destaque, estava o pequeno retrato de Dona Elvira. E então, no meio da multidão, eu a vi, Dona Elvira, em pessoa. Ela estava usando seu melhor vestido, acompanhada de sua filha. Seus olhos brilhavam de orgulho, enquanto ela olhava para seu próprio rosto na parede. Fui até ela, o coração na garganta. Dona Elvira, a senhora veio. Eu não perderia por nada, meu filho, ela disse, segurando minhas mãos. Eu sempre soube que você tinha isso dentro de você. Eu tenho algo para a senhora, eu disse. Fui até a parede, tirei o quadro do gancho e o entreguei a ela. Ele sempre foi seu. Foi o começo de tudo. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado enquanto ela abraçava a pequena tela. Agora eu tenho o meu quadro de verdade, ela sussurrou. Naquele momento, eu paguei a minha dívida. E o sentimento de redenção foi mais valioso do que qualquer dinheiro. A exposição foi um sucesso, não nos termos de Isabel. Eu não vendi quadros por dezenas de milhares de reais, mas eu vendi. Vendi o suficiente para pagar o aluguel do estúdio por 6 meses, para largar o emprego no restaurante e para comprar materiais de arte de qualidade. E mais importante, as pessoas se conectaram com a história. Elas viram suas próprias gaiolas refletidas na minha arte. Elas viram a luta, a dor e, finalmente, a libertação. No final da noite, quando a multidão já havia diminuído, eu estava do lado de fora da galeria, respirando o ar fresco. Um carro preto, longo e caro, parou do outro lado da rua. O vidro escuro desceu. Era Isabel. Ela não saiu do carro. Apenas ficou lá, me observando do outro lado da rua. Eu a vi olhar para a galeria lotada, para as pessoas saindo com sorrisos nos rostos, para a luz e a vida que emanavam do lugar. Eu a vi olhar para mim. Eu não estava mais pálido, nem usando um terno caro. Eu estava vestindo uma camiseta manchada de tinta, um jeans velho e um sorriso cansado, mas genuíno. Por um longo momento, nossos olhares se encontraram através do asfalto. Não havia mais raiva em seus olhos. Havia algo que se parecia com perplexidade, como se ela estivesse olhando para uma criatura que ela não entendia mais. Ela havia me criado para viver em seu mundo, sob suas regras. E eu havia criado um mundo novo, um mundo onde ela não tinha poder, um mundo que eu construí não apesar dela, mas por causa dela. A dor que ela me infligiu se tornou a minha tinta. A prisão que ela construiu se tornou o mapa da minha fuga. Sem dizer uma palavra, o vidro do carro subiu, e ela foi embora, desaparecendo na escuridão, para sempre. Eu não a odiava mais. Eu não sentia nada. Ela era apenas um fantasma de uma vida passada. Voltei para dentro da galeria. Marcos me deu um abraço de urso. Afonso apertou minha mão com firmeza. Clara, a dona da galeria, me deu um beijo no rosto. Eu estava cercado pela minha tribo, minha família escolhida. Olhei para as minhas pinturas na parede. Elas não eram mais apenas sobre a minha dor. Eram sobre a resiliência humana, sobre a capacidade que todos nós temos de transformar nossas piores feridas em nossa maior força. O caminho à frente não seria fácil. Eu não era rico, eu não era famoso, mas eu era livre. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu era inequivocamente eu mesmo. Minha história não é única. Todos nós enfrentamos nossas próprias gaiolas. Podem ser relacionamentos tóxicos, empregos que sufocam nossa alma, medos que nos paralisam, ou a voz em nossa cabeça que nos diz que não somos bons o suficiente. A minha gaiola era de ouro, mas uma gaiola é uma gaiola, não importa o material. Quebrar as grades exige uma coragem aterrorizante. O primeiro passo para fora é o mais difícil, o mais solitário. Mas a prova de que é possível está nestas paredes, nesta história,
na transformação do medo em arte, da submissão em autonomia. A mudança dele é a prova de que é possível. Inscreva-se para mais histórias de transformação e comente abaixo qual é o primeiro passo que você vai dar hoje.